crianças, vamos dar início a mais uma lição. Antes de começar, vamos orar e vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, ó Pai, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Abençoa cada criança, abençoa seus familiares. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, antes de começar a lição, vamos aprender o nosso versículo de hoje, que diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então, não há nenhum outro nome acima do céu, nem abaixo do céu, que seja tão importante, que tenha tanto poder como o nome de Jesus. Vocês conhecem algumas pessoas famosas, né? Vocês conhecem algumas pessoas que passam na televisão, até mesmo no YouTube, que tenham muita fama, mas que não tem poder para lhe salvar, para salvar você dos seus pecados. Então, gente, eu estou olhando de vez em quando porque eu estou com algumas crianças aqui. Então, assim, não tem ninguém que possa nos salvar dos nossos pecados a não ser Jesus. Na história de hoje, nós vamos ver que Jesus, ele andava por muitas cidades. E numa dessas cidades, chamada Cafarnaum, Jesus era muito conhecido. Jesus era um homem que andava com muitas pessoas ao redor dele. Muitas mesmo, por isso que chamamos de multidões. Porque eram muita gente que andava atrás de Jesus, que conhecia Jesus, sabia do poder que Jesus tinha de fazer milagres, de curar as pessoas. Então, aquelas pessoas andavam ao redor de Jesus porque muitos queriam ser curados. E na cidade de Cafarnaum existia um homem, um centurião. O que é um centurião? É um grande soldado, um grande general que cuidava de muitos soldados, de 100 soldados. Por isso o nome centurião, porque ele cuidava de 100 soldados. Ele estava ali no comando desses soldados. E esse centurião, apesar de não ser um judeu do povo de Deus, ele era um gentil, que as pessoas que não eram do povo de Deus, dos judeus, eram conhecidos como gentios. Apesar dele ser um dos gentios, ele era um homem que amava os judeus, que ele ajudava os judeus. E sabe o que ele fez? Ele construiu um templo, uma igreja, para ajudar os judeus. E os judeus gostavam dele. Mas aquele centurião, ele estava com um servo dele muito doente. O servo dele adoeceu e ficou paralítico, sem poder andar. E estava tão doente que estava quase à beira da morte. Mas esse centurião, ele amava o seu servo. Ele amava o seu servo e ele queria fazer alguma coisa para ajudar. Ele já tinha procurado médicos para poder tratar, mas ninguém conseguiu curar o seu servo. E então, ele lembrou de Jesus. Sabe, criança, muitas vezes nós temos problemas. E o maior problema que nós temos é o pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus, nos deixa longe de Deus. E só Jesus pode curar os nossos pecados. E do mesmo jeito que esse centurião lembrou de Jesus e queria a cura do seu servo, esse centurião, ele começou a lembrar das coisas que Jesus podia fazer. Jesus podia curar as pessoas doentes. Jesus, ele falava do amor de Deus às pessoas. E aquele centurião estava ali lembrando dos milagres que Jesus podia fazer.
Mas ele sabia que, como um gentil, ele não poderia ter Jesus na casa dele, porque os judeus não entravam na casa dos gentios, e Jesus era um judeu. Então ele pensou: o que eu posso fazer? Como eu vou chegar até Jesus? Então esse homem, ele procurou falar com homens da lei, com os anciões da igreja, os idosos da igreja, que trabalhavam na igreja. E ele falou com eles e pediu para eles procurarem Jesus. Então aqueles homens foram à procura de Jesus. E eles falaram para Jesus: olha, Jesus, tem um centurião que ele não é judeu, mas ele gosta dos judeus. Ele trabalha para os judeus, ele construiu um templo para nós. Então esse homem, ele está com um servo dele que está muito doente, à beira da morte. À beira da morte. Então ele pediu para a gente vir falar dele para você e falar do seu servo. Então Jesus resolveu ir até aquele homem. Só que o centurião ficou sabendo que Jesus estava indo na sua casa. Então ele resolveu mandar algumas pessoas para ir falar com Jesus. E ele mandou um recado àquelas pessoas. E ele disse, pelo recado que ele mandou para as pessoas foi: Jesus não precisa vir na minha casa, sabe? Eu sou um homem muito importante, eu cuido de muitos soldados, e quando eu digo vá, ele vai, e quando eu digo a outro soldado venha, ele vem, e quando eu digo faça alguma coisa, aquele soldado faz alguma coisa por mim. E eu sei que o Senhor tem o poder, tem a autoridade. E se o Senhor disser para o meu servo ficar curado, essa doença vai embora e o meu servo vai ficar curado. Jesus, ao ouvir isso, Jesus ficou tão feliz. E ele olhou para aqueles anciões da igreja e disse: eu nunca vi em Jerusalém e nem um judeu uma fé tão grande como essa, como esse gentil tem, esse centurião tem. Então Jesus, ele ficou muito feliz. E naquele momento o centurião foi falar com Jesus também. E Jesus falou para ele: não se preocupe, o seu servo vai ficar curado, o seu servo já está curado. E aquele homem ficou muito feliz, porque só Jesus pode curar. E ele tinha certeza que com essa palavra de Jesus, o seu servo estava curado e estava agora feliz. E ele, quando voltou para casa, ele viu o seu servo curado. O seu servo já estava em pé, já tinha providenciado até o lanche dele, providenciado as coisas para ele. E ele ficou muito feliz em saber que o seu servo estava ali curado, que Jesus, com o poder da palavra, curou o seu servo. Do mesmo jeito é a gente, criança. Nós devemos ter certeza do poder de Deus, confiar e ter fé que só Jesus pode nos curar, tanto das nossas enfermidades como dos nossos pecados. Só Jesus tem o poder, a autoridade. Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, o nosso coração sujo do pecado. Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, derramou o seu sangue para deixar os nossos corações limpos de todo o pecado. Um coração livre do pecado, para um dia nós podermos estar com Ele no céu. Para um dia, quando Jesus voltar, a gente subir com Ele para o céu. Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ter entendido a palavra de Deus e lembrar que só Jesus tem poder e autoridade para nos curar e nos limpar de todo o pecado. Um beijo.
Fiquem com Deus.